Fala pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Físio com Churrasco. E esse podcast é um podcast diferente, onde eu trago as pessoas para minha casa, para minha churrasqueira, para o meu cantinho e faço geralmente um corte de carne, sirvo uma cerveja deliciosa para a gente conversar sobre algum assunto que está relacionado com a fisioterapia. Hoje eu chamei uma grande amiga que é fisioterapeuta, especialista em posicionamento e marketing para fisioterapeutas. E para ela hoje a gente vai servir um filé tomahawk e apreciar uma deliciosa Witbier da cervejaria 048. A convidada do meu podcast hoje chama-se Priscila Sibius. Pri, querida! Prazer! Que felicidade te receber aqui na minha casa. Obrigada. Você já veio aqui outras vezes, Já. até para almoçar, mas nunca com esse perfil de convite. Nunca. Tá? E ainda a Gigi aparecendo Ela vai aqui. participar, De vez em gente. quando vai participar aqui com a gente. Pri, quando eu te conheci, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu acho, Não mais. pouco mais, A gente faz quase não, 20. a gente esconde a idade. Faz quase Eu 20. conheci a Pri há mais ou menos então uns 20 anos atrás, e a Pri era uma apaixonada por fisioterapia ortopédica, por fisioterapia esportiva, especialista em fisioterapia esportiva pela Sonaf, fez mestrado no Cefid, deu aula comigo, inclusive foi contemporânea dando aula comigo na universidade. E Pri, como é que tu mudou? Conta um pouco da tua trajetória e como que tu chegou no posicionamento digital para fisioterapeutas. Eu sempre falo assim, que hoje em dia a gente trabalha com isso, a gente estuda isso, né? Pra gente saber o que a gente vai falar, como que a gente vai falar. E como o Fábio falou, a gente é de um tempo que quando com o Instagram começou, acho que todo mundo lembra, né? A gente usava só pra ficar botando foto ali, né? E eu sempre tive uma cabeça a gente sempre foi muito, né, de estudar, fazer as coisas, capacitar. Eu sempre falo muito sobre isso do técnico, quando a gente precisa disso, mas a gente mostrar também o que a gente faz. Eu lembro que quando eu comecei o Instagram, quando o Instagram começou há muitos anos atrás, eu nem estava na faculdade, eu estava formada, sempre assim, eu ia num simpósio da Sonaf aqui, bate uma foto certificado, postava. Eu sempre fiz isso quando, muito antes da gente hoje estudar para isso, trabalhar para isso, né? Então eu sempre falo, hoje o meu trabalho era o meu hobby que virou meu trabalho. Eu sempre falo muito isso, assim, né, para os alunos, para os fisioterapeutas. Então eu sempre fiz questão de fomentar isso. A gente sabe, a gente que é daqui, né, a gente é aqui da região de Florianópolis, vai para São Paulo para fazer um curso. A gente sabe que é um puta de investimento. Então assim, é legal a gente estar mostrando essas coisas. Então tudo começou quando era só foto e quando era assim, não era de uma forma intencional como a gente faz hoje, né? E o mundo, eu falo, hoje o mercado é de uma outra forma, o mundo está de outra forma, que a gente precisa estar naquilo ali como um portfólio nosso também, um cartão de visita. Então tudo começou assim. Agora, como que eu cheguei até aqui, deu uma longa história. Eu me lembro, eu gosto muito da tua frase, né, Pri? Tu fala assim, eu vim pra cá quando tudo era mato. Né? No Instagram era tudo mato, não tinha nada. E eu também sou de uma época onde o fisioterapeuta, na realidade, ele adquiria clientes a partir do boca a boca. Eu acho que boa parte dos nossos clientes ainda são do boca a boca. Ainda mais que a gente vive, né? Eu não moro mais aqui, hoje eu moro em São Paulo, mas tive clínica aqui, mas a gente que é daqui, isso ainda acontece muito, Sim. né? A gente tem essa possibilidade de estar numa região, eu falo isso para as pessoas que também estão em cidades menores, às vezes, para os fisioterapeutas, né? Que tem isso de poder ainda ter essa questão do boca a boca. Mas eu falo, mas até mesmo boca a boca, se alguém que não te conhece, um amigo, um paciente teu te indicou, hoje em dia, o que a gente troca? A gente não troca cartão de visita. Olha o Instagram do cara. A gente olha o Instagram da pessoa. Eu sempre falo assim, eu sou solteira, então eu trago umas analogias assim, por exemplo, tu tá conhecendo uma pessoa. Qual que é a primeira coisa que tu pergunta pra pessoa? Tu não pergunta mais o número do WhatsApp, tu pergunta qual que é o teu Instagram. Daí, se a pessoa não tem Instagram, a gente fala, ixi, isso aí é B.O. Ixi, isso aí deve ser... Por quê? Então, a gente já faz uma associação inconsciente que hoje a gente se apresenta para o mundo pelo Instagram. Sim. Todo mundo faz isso no dia a dia. Tu quer conhecer uma cervejaria. Tu vai entrar o quê? Tu vai entrar no Instagram. Então, hoje, isso é uma rotina normal das pessoas e que, às vezes, as pessoas não se dão conta que todo mundo faz isso sem pensar, né? Sim. Na realidade, hoje, até trazendo um pouco para minha realidade, eu era um cara, e a Pri sabe, totalmente low profile nas redes sociais, né? E aí, do ano passado para cá, a gente resolveu investir um pouco mais nisso e a gente percebe hoje que muitos dos pacientes vem, além de que a ideia do meu Instagram, né, embora seja um Instagram de fisioterapeuta, é uma ideia de produção de conteúdo não só para pacientes, mas também para profissionais, né, produzindo, transmitindo conhecimento
desse tempo todo que a gente tem de carreira. Mas, ao mesmo tempo, os próprios pacientes, eles acabam assistindo aqueles vídeos e mandando para os clientes, para os potenciais clientes, para os amigos e dizendo assim, olha, tá vendo esse conteúdo que ele produz? Olha que legal, ele sabe sobre o assunto. Olha, aquela lesão, ele tá falando sobre aquela lesão que você teve, uma lesão de ligamento cruzado, uma hérnia de disco, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito interessante que o fisioterapeuta abra os olhos para isso, porque eu acho que não tem mais volta. Hoje a gente não está mais na época do cartão de visita, do telefone, hoje a gente não liga para mais ninguém, pelo contrário, quando as pessoas ligam pra gente, a gente fica meio nervoso, porque a gente quer conversar, a gente diz, não me liga que eu tô com um paciente, me manda um áudio que depois eu te respondo. Então é mais ou menos por aí, eu acho que o caminho é esse. Muito. Tá? Mas a gente tá comendo aqui, a gente não fala sem molhar a palavra. E por isso eu vou pegar uma cerveja especial aqui da cervejaria 048, que é uma Witbier. A Witbier é uma cerveja de trigo deliciosa. Essa cervejaria, a cerveja da 048, a Witbier, ela é uma premiada, ela ganhou o prêmio, medalha no Festival da Cerveja de Blumenau no ano passado. Ela tem toques de limão siciliano, semente de coentro, é uma delícia essa cerveja. E eu vou escolher dentro das minhas escolhas, quem me conhece, vem aqui em casa, sabe disso. Eu escolho o abridor de acordo com o convidado. E hoje eu vou escolher o abridor de Paris. Porque tem uma pessoa aqui que é apaixonada por Paris. Esteve em Paris 2 vezes ano passado. E vai voltar mais vezes, muitos mais vezes. Eles só não querem que eu vá embora pra lá, mas tudo bem. Não, ela não vai embora pra lá. A gente não vai deixar ela embora pra lá. Muito bem, gente, de Paris mesmo. Vamos servir aqui. Não, eu preciso fazer um comentário. Eu que não moro mais em Florianópolis, sou de São Paulo, eu moro em São Paulo, mas eu sou defensora de Floripa pra tudo. Eu achei o nome muito legal da cervejaria 048, porque é o nosso código daqui. Pra quem não é daqui e não sabe, né, 048 é o código, né? É o código da região, né? Achei muito legal, muito bom. Legal. Ô Pri, vamos brindar. Saúde. Cheirosa. Tá uma delícia. Pri, boa, né? E eu não sou muito cerveja, porque eu sou uma pessoa que eu tô aprendendo a tomar cerveja. Gostei. Boa. Bem levinha. É uma cerveja muito gostosa e você vai ver que ela... Pra ir pra outros sabores, pra migrar, Sim, né? Ela combina, eu acho legal porque é uma cerveja de entrada, mas é uma cerveja que se você quiser ficar tomando ela não pesa, o churrasco né? inteiro, ela não vai te pesar, ela vai ser bem leve e vocês vão gostar. Ô Pri, boa. A gente falou um pouco sobre ideias de posicionamento e importância do posicionamento do fisioterapeuta nas redes sociais. De forma bem, digamos assim, bem objetiva. Onde você vê que o fisioterapeuta vai se beneficiar se posicionando de forma mais incisiva em redes sociais? Não apenas em mostrar ali conteúdo e tal, mas onde que tu acha que ele pode se diferenciar no mercado? Quando tu fala onde, não é em qual plataforma. Isso. É plataforma... Depois a gente pode falar sobre plataforma também. Porque assim, gente, eu sou uma pessoa, a gente que veio do mundo acadêmico, a gente é estatístico, né? Sim. Então eu sou aquela pessoa que eu sempre vejo muitos dados das coisas, né? Então assim, ainda 90% das pessoas ainda consomem muito o Instagram. Então se a gente for pensar em plataforma, ainda o Instagram todo mundo consome. Tá. E às vezes também tem muito fisioterapeuta porque assim, né, gente, a gente é numa classe, eu falo porque eu me incluo, a gente se inclui porque todo mundo já passou essa fase, né? Que a gente fica achando vários fatores, primeiro, para não se vender e para não mostrar o que a gente faz. Sim. Então, às vezes tem paciente que fala assim, mas eu atendo, sei lá, domiciliar, eu atendo muito paciente idoso. O idoso não tá no Instagram. Gente, a minha avó tem 80 anos, minha avó responde meus direct, manda direct. A minha mãe também. Eu sempre falo, talvez o idoso não tá, mas o filho vai tá, o neto vai tá. Então, não tem desculpa para isso. Então, por isso que hoje 90% das pessoas usam muito mais o Instagram. Então eu falo, primeiro, não tem como dar conta de estar em tudo, todo mundo tem que estar no Instagram. Ponto, é o base. Tá. Todo mundo tem que estar ali. Eu vejo, antes de a gente pensar, em conteúdo, o que eu vou produzir? Como é que eu vou fazer? O físio tem muito medo de ser muito técnico, né? Eu sempre falo assim, como é que tá a vitrine da tua loja? É a primeira coisa que eu falo. Quando a gente abre o Instagram, bate o olho no Instagram da pessoa, é como se estivesse vendo a vitrine de uma loja. Quando a gente vai no shopping, a vitrine tem cortina? Eu sempre falo, não tem, né? Não. Daí o que eu falo, o físico tá com o Instagram fechado, já tá fazendo besteira. Olha aí, ó. Olha a primeira dica que ela deu. A cortina tá fechada. Então, assim, eu acho que antes de a gente querer pensar em produzir, com o que eu vou produzir, é pensar assim, o básico. Quando eu bato o olho ali, que é o teu cartão de visita,
Cara, ali tá escrito o que tu faz, onde que tu atende, qual a tua especialidade, tem ali como eu te achar, tem uma foto que eu consigo ver que é a pessoa, às vezes a gente tem foto com o marido, com o papagaio, com o cachorro, não sei, né? Então, assim, acho que a primeira coisa, antes de pensar em qualquer coisa de produzir conteúdo, é a gente bater o olho e saber se eu consigo olhar e entender quem aquela pessoa é e o que ela ajuda. Boa. Acho que essa é a primeira coisa. E uma dúvida que os pacientes e que os fisioterapeutas têm muito, e que acho que o fisio tem que pensar mais sobre isso, é qual que é o objetivo que a gente está usando na rede social. Tá. Então, por exemplo, o Fábio, a gente já está fazendo isso há mais de um ano. A gente sentou, óbvio, mas eu falo, mas qualquer pessoa também deveria fazer. Para quem que quer falar? Cada fisio tem um objetivo. Sim. Tem aquele que vai vender curso, então vai falar, como né, o Fábio como professor, ele dá aula e dá palestra e dá curso, a gente fala a comunicação para o fisioterapeuta. Se a ideia do fisioterapeuta é falar para o paciente, eu tenho que pensar a comunicação que eu vou falar para o paciente. E eu sempre falo assim, o fisioterapeuta se perde querendo ser muito técnico. É igual quando a gente está fazendo uma consulta inicial com o paciente. Se a gente ficar ali falando só termo técnico, a gente sabe que o paciente não vai entender nada e não vai fazer uma conversão de tratamento com a gente. Então, eu sempre falo assim, a gente tem que usar termo técnico, sei lá, vou falar de síndrome da dor fêmuro-patelar. Gente, o paciente não entende o que é isso. Sim. Eu sempre falo, eu sempre falo assim, eu tenho que falar do jeito que a minha avó vai entender. Minha avó não vai entender o que é aquilo. Se eu falar, a síndrome da dor fêmuro-patelar, que é aquela dor na parte da frente do joelho, pronto. Tu falou o técnico e o simples. Então, eu acho que a segunda coisa que o fisioterapeuta tem que abrir mais a cabeça é essa questão de achar que eu tenho que ser muito informal e muito técnico para gerar autoridade, só que isso, pelo contrário, faz um caminho inverso. Boa. Isso é uma coisa que eu sempre falei, né? Eu me lembro que eu dava uma aula lá atrás sobre critérios de alta para fisioterapeuta e avaliação e critérios de alta para fisioterapeutas, e eu dizia sempre assim, a gente tem que tentar explicar o máximo possível para o paciente, né? O que é a doença, né? Porque ninguém gosta de receber um tratamento sem saber o que ele é. E isso é um diferencial nosso, sim, né? Frente a outras profissões também. Sim. Então, quando a gente chega lá, pega um papelzinho, desenha para ele. Quando a gente chega lá e fala para ele, olha, dona Maria, a senhora tem uma síndrome da dor patelofemoral aqui, e isso está causando, e essa dor é uma dor na frente, aqui entre a rótula do seu joelho. Tem problema chamar de rótula? Não tem, tá? O paciente ele não quer saber sobre a anômia anatômica, nada disso. Você chega para ele e fala assim, entre a rótula do seu joelho e o seu fêmur aqui, tem uma cartilagenzinha, a cartilagenzinha da senhora está desgastando com o tempo, e com o tempo isso está expondo um pouco o osso, isso está formando uma artrose no seu joelho. Então, quando a gente mostra assim, dessa forma, a gente se aproxima do paciente, a gente torna o paciente muito mais junto da gente. E isso faz com que o paciente, muitas vezes, ele seja conquistado por você. Hoje mesmo eu tive uma avaliação que a paciente falou para mim, nossa, eu nunca tive uma explicação sobre dor crônica como tu me deu agora. Que legal, e eu né? falei para ela, olha, o que eu estou tentando te explicar é que o teu cérebro ele tá cansado de receber os estímulos periféricos que tu tá mandando para ele, e por isso ele já tá sentindo dor sozinho. O paciente nem faz ideia disso, Ele não faz ideia, e ele entende. Né? Ele entende, se você explicar da forma correta, ele entende. A gente não pode achar que o nosso paciente é burro, que o nosso paciente ele é iletrado. Não, eles são pessoas, por mais que sejam simples, elas vão entender aquilo se a gente explicar da maneira correta. O grande mérito do fisioterapeuta é aproximar o conhecimento dele da capacidade do paciente tem de entender o que ele está explicando. E aí, as redes sociais são um grande potencializador disso. E o que a Priscila fala é justamente isso. E eu falo muito assim também, as pessoas, eu sempre falo assim, se a gente juntar aqui um grupo de 20 pessoas pra gente falar sobre isso, pra dar uma palestra, sei lá, sempre tem ali uns 3, 4 que tem um ranço do digital absurdo, isso é normal, né? Mas o que eu sempre falo assim, as pessoas têm que entender que o que a gente traz para o digital, eu sempre falo, não existe uma ruptura, né, uma segmentação do que eu sou do meu offline para o meu online. Quanto mais a gente traz para o nosso online aquilo que a gente é no nosso offline, é melhor, porque a gente já faz isso no nosso offline, ou deveria fazer, né? Então, assim, às vezes o fisio vem, eu tenho medo de gravar conteúdo, que daí muita gente tem medo do julgamento, eu tenho medo de gravar conteúdo, o que que vão falar? Se eu falar um negócio técnico errado, eu sempre falo, gente, a gente já não atende no nosso dia a dia com uma prática baseada em evidência? Sim. Ou deveria atender? Deveria? Não sei. Então, daí quem tem esse medo tem que pensar se atende com a prática baseada em evidência. Se eu já atendo com a minha prática baseada em evidência,
Se eu já sei fazer essa comunicação com o paciente, porque isso, querendo ou não, é uma comunicação de venda. As pessoas também têm medo de falar isso, mas é uma comunicação de venda. Claro. Então eu posso fazer isso no digital. E não tem problema nenhum. Então as pessoas acham que tem, não sei, às vezes a pessoa acha que vai vir uma luz divina, ou que vai cair, vai virar a chave. Eu falo, gente, é o que a gente faz dentro lá do nosso consultório com o nosso paciente, dentro da clínica com o paciente. Sim. E quanto mais eu faço desse jeito, mais eu vou me sentir confortável. E quem está me assistindo ali, quando chegar lá comigo, vai ver, poxa, é bem aquilo que eu vi também. Não tem aquela expectativa, é realidade. É realmente aquilo que a gente está vendo. Então, se tu atende bem, se tu já tem uma base técnica, teórica boa, cara, tu vai conseguir fazer. Claro. Só que daí, óbvio, tem desenvolvimentos também, porque aqui é comunicação, é uma outra parada. Mas a gente já, o que eu quero dizer é que a gente já tem as ferramentas que a gente precisa. Claro, isso. E se a gente pensar, Pri, quando o paciente chega e já conhece o fisioterapeuta, nem que seja, é igual quando a gente já viu alguém na TV. Eu me lembro lá, eu vou contar uma história pra vocês. Quando lá em 2011, por aí, eu atendi o Romário, 2 dias. Né, atendi o Romário 2 dias, ele fisioterapeuta. Parênteses, e provavelmente ele nunca falou disso e nunca postou sobre isso, tá vendo? Nunca, tá errado. Nunca, mas isso na época antes das redes sociais, né? Mas vocês estão entendendo essas coisas. Na época era Orkut ainda, eu acho. Não, então a gente, quando eu fui atender o Romário, a expectativa que eu tinha era do Romário da televisão. Sim. Né? E aí, quando eu atendi o Romário, quando eu cheguei para atendê-lo, né? Muito do que eu tinha de papo para trocar com ele, né? Porque a gente tem que puxar papo com o paciente, não existe isso. Lógico. Muito do que a gente tinha, eu já sabia mais ou menos. Porque eu já conhecia ele da TV. Sim. Isso há 14 anos atrás. Hoje são diferentes proporções, mas Hoje são diferentes proporções. Né? Então, quando o fisioterapeuta vem procurar a gente, ele já conhece a gente das redes sociais, ele já conhece a nossa voz, já conhece a nossa entonação, já sabe qual é a nossa expertise, já sabe do que a gente fala. E isso torna a nossa aproximação muito mais fácil, né? Ele já tem uma expectativa com você. E quando você transmite aquilo na realidade, né? Quando você demonstra aquele conhecimento que tu tem nas redes sociais, pessoalmente para ele, pô, a tua estrada fica muito mais fácil e aquela ponte de desconfiança que existia lá no início, ela some. É exatamente isso. Por isso que eu falo, a gente tem que parar com esse medo de que, me falta coisa. O que falta muitas vezes são desenvolver outras habilidades que eu falo, que daí é fora do técnico. Sim, comunicação, enfim. Que é comunicação, que é venda. É muito venda, gente. A gente precisa aprender a se vender. Mas é venda. Então eu sempre falo, eu também, a gente vem numa leva que a gente sempre estudou muito, fez muita coisa de capacitação, mas eu sempre falo pro físico, para de ser acumulador de certificado só também. Não adianta, né? Daí tu tem um bolo de certificado, eu sei, porque eu falo, porque eu passei por isso, eu tenho um bolo de certificado, porque o físico sempre acha, não, tá me faltando mais um curso, tá me faltando Mackenzie, vou atender, não, porque eu não sei atender quando tá faltando. Acha que falta mais uma técnica, mas ele já tem uma base tão boa que o que falta é se perceber e perceber que tem que desenvolver outras habilidades para demonstrar mais aquilo ali e vender mais aquilo ali. E é a mesma coisa no digital. Isso dentro do consultório, que tem gente que reclama, eu tô com pouco paciente, não sei o que. Tá fazendo o básico ali, o digital é a mesma coisa. Boa. Bom, mas como a gente tá falando aqui sobre o assunto, e o assunto envolve carne também, né? Então, um churrasco. Ele não me deu comida ainda. Não, eu não dei comida para ela aqui. Nós vamos assar um filé tomahawk. Filé tomahawk, nós vamos botar ele no fogo. Como eu falei, ele é um corte nobre do boi, é um corte da primeira costela do boi, próximo ali do entrecô, próximo do prime rib. Ele é um pedaço do contrafilé que tem um pedacinho da primeira costela, então é uma carne muito saborosa que a gente faz no fogo forte e que, como ela tem esse perfil aqui, ela é muito parecida e foi muito chamada de carne dos Flintstones, porque ela tem esse ossão que parece um filé de brontossauro. Então a gente vai colocar ela no fogo aqui. Ô, Fábio, o povo sabe quem que são os Flintstones? Acho que sabem, né? Vocês sabem ainda quem são os Flintstones, né? Acho que tem algumas versões mais modernas dos Flintstones. Então a gente vai botar essa carne para assar no fogo. É uma carne que fica aí em torno de 20 a 30 minutos no fogo forte, se isso, tá? E é uma carne que depois fica saborosíssima, a gente serve no ponto para mal passada. E eu tenho certeza que vocês vão ver depois e ficar com água na boca aí. Pri, vamos falar um pouquinho mais então sobre... Posso eu te fazer uma pergunta? Pode. Porque eu também tenho podcast, então também gosto dessas coisas. Porque assim, a gente está trabalhando junto, a gente se conhece, lógico, há muitos anos, o Fábio foi meu professor, mas a gente começou juntos faz 1 ano, né? E o que te fez, como fisioterapeuta,
que também, né, a gente sabe, né, extremamente acadêmico lá, presidente da SONAF, o cara do Iron Man, tal, totalmente como o próprio nosso amigo Rogério Liporace fala, né, que é o chão de fábrica. Sim. É chão de fábrica, o Rogério fala muito isso, né, que ele é muito chão de fábrica. O que tu acha que tu também deu esse estalo, assim, tipo, porra, preciso me mexer também no digital, porque a gente fez isso pouco mais de um ano a gente começou. Então, o que te deu na cabeça, assim, também? Cara, pra falar pro pessoal, que também, a gente às vezes acha que é só pra quem tá começando. Quem também, às vezes, tem muito tempo, também, às vezes, tá precisando disso, né? Sim. Eu vou te falar, assim... Eu vou te falar, Pri, eu acho que, não sei se a gente chegou algum dia a ter uma conversa sobre isso. Acho não. Quando eu lá em 2022, por aí, 23... eu botei na minha cabeça que eu precisava ser um pouquinho mais presente nas redes sociais de alguma maneira. 2022? Por aí. Pós-pandemia, então. Pós-pandemia. Né? Porque a pandemia, ela trouxe para nós muito visibilidade em redes sociais, muito online, né? E aí eu cheguei a montar alguns cursos online naquela época, muito ainda usando o Facebook. O Facebook ainda era muito forte naquela época. Né? Um pouco do Insta. Vieram as lives ali, na época a gente começou... Fiz live na época, fiz live com a Natália Bittencourt uma vez, fiz live com o Rogério, com o Gustavo Leporace uma vez, eu fiz live com a Germana, né? Então eu fiz live algumas vezes, a gente chegou a organizar alguns eventos do Estúdio 10, uma época, e eu sempre pensei, não, eu preciso estar mais no online, mas eu nunca me organizei de fato para isso, né? E isso é uma característica também dos fisioterapeutas, eles trabalham demais e acabam muito, né? Atendendo muito. E esse atendimento acaba não acompanhando muitas vezes o tempo, você não tem o tempo para poder dispor daquilo. E é tudo questão de organização de tempo, porque hoje a gente tem o tempo para fazer. Sim. E aí eu tomei a decisão quando eu comecei a perceber que eu estava estudando muito usando redes sociais. E isso, não que eu vá usar as redes sociais, isso é uma dica para vocês, não use redes sociais como referência bibliográfica. Nem o... Né? Nem inteligência artificial, né? Nem inteligência artificial, a gente já falou sobre isso, olhem lá nos meus Reels, que eu fiz uma sobre isso uma vez. Teste sobre isso também, né? E as redes sociais não são para isso, né? Não são para virar referência, mas muitas vezes você consegue buscar artigos científicos interessantes a partir de posts de rede social. Você às vezes consegue se interessar por um assunto que às vezes você não tem muito convívio, por causa de rede social. Às vezes um colega teu postou algum material sobre determinada síndrome e tu pensou, putz, eu nunca vi falar sobre isso. Eu nunca falei sobre isso e nunca vi nada sobre. E aí tu vai buscar um artigo científico, vai buscar uma literatura confiável para isso. Então quando eu comecei a ver, eu disse assim, cara, por que esses caras, que às vezes alguns foram meus alunos, outros são meus colegas, são referência, né, em rede social e eu não sou? É isso que eu falo, parênteses, referência em rede social, né? Não para deixar, mas a pessoa tem uma base teórica, né? Exatamente, né? Isso é um outro ponto que a gente pode comentar também. Porque nem sempre a pessoa que é uma autoridade de rede social é uma autoridade real, né? Esses dias eu ouvi uma frase, que eu tô sempre estudando também essas coisas para estar se atualizando, né? E o cara falou assim, às vezes as pessoas acham que quem tem muito seguidor, sei lá, é porque a pessoa também tem uma mega autoridade, mas é a mesma coisa que tu ter o dinheiro do banco imobiliário. Às vezes tu tem dinheiro, mas não tem boa. Como funciona. Excelente eu achei uma analogia muito boa, porque é muito isso também que eu falo. Você tem que parar de pensar que porque eu tenho poucos seguidores... Eu sou ruim. Não tem nada a ver. Eu, por exemplo, era um cara que tinha pouco mais de 5 mil seguidores até um ano atrás. Foi. Né? Então, assim... Então, um ano e meio atrás, eu tinha pouco mais de 5 mil seguidores. Então, era um cara que não me expunha. Os meus alunos acabavam me seguindo porque me viam nas redes sociais, eu dava aula presencial, eu ia dar uma palestra em congresso, e aí os caras me seguiam. Só que pra eles, não divulgava, de se bobear, Tu não botava só, galera, me sigam. Quem quiser postar uma coisa aqui, me marca lá que eu posto com vocês. Tu não fazia isso. Não, e aí é uma pegada assim, né? Muitas vezes o cara entrava nas minhas redes sociais e se decepcionava. Porque chegava e estava esperando... A vitrine não estava boa. Exatamente, a vitrine não estava bonita. Eles esperavam o quê? Eles tiveram uma primeira impressão da palestra. Nossa, esse cara sabe muito. Vou seguir eles nas redes sociais. Ele esperava que talvez tivessem insights daquilo que eu falei na palestra nas minhas redes sociais. E que tu não fazia, E eu não fazia. O que tinha? Foto da minha família, foto de aula, eventualmente, foto do Iron Man, essas coisas. Mas não tinha um vídeo meu explicando um assunto. E aí foi onde eu disse, não, tá errado, eu preciso me expor um pouco mais,
Eu preciso expor a minha marca, a minha clínica, a Medeor, enfim, todos os meus negócios. Eu preciso expor o meu conteúdo nas redes sociais. Porque isso vai me ajudar a atrair mais clientes para o meu consultório, a atrair mais clientes para os meus cursos e dar mais autoridade àquilo que eu falo nas minhas aulas. E a partir do momento que eu fiz isso, eu percebi que isso realmente aconteceu nas redes sociais. A gente nunca conversou sobre isso. O que tu percebeu nesse 1 ano? Que as pessoas hoje, quando eu vou dar as aulas, muitas vezes elas já me conhecem. Tá. Hoje em dia, por exemplo, eu vou dar uma aula em Belém do Pará, eu chego lá, as pessoas já sabem quem eu sou. Porque provavelmente eles já divulgaram que vai ser o professor tal, ele entra na tua rede social, vê que tem conteúdo pra caramba, poxa, que legal, vou aprender isso com ele no final de semana. Exatamente. Tá. Quando eu chego lá, os caras já, tendo aula com o Fera, Fábio Prado, porque eles já me viram, eles já já me seguem. E antes isso era muito restrito a evento. O cara que já me viu no evento, o cara que já me viu no Ironman, o cara que já me viu dando aula em algum lugar. Falar isso. Então isso me tornou uma pessoa pública, teoricamente. E além, vai falando que eu tenho que virar a carne aqui. Mas eu vou ficar perguntando porque eu também que tenho curiosidade. É legal para as pessoas ouvirem isso também, né? Sim. Além dessa questão das pessoas já saberem quem é o Fábio, né? Mas o que tu sentiu que em ti também tu desenvolveu de habilidade, tu fazendo mais isso? Eu já me considero... Não só quando eu falo habilidade, é o que eu falo, que não é só como físio. A gente fala muito sobre se vender, essas coisas, a gente conversa muito em off, né? Sobre negócios e outros business, né? O que tu percebeu em ti com relação a fazer mais isso? Hoje eu sou um cara muito mais desinibido, falando com a câmera, por exemplo. Hoje eu me sinto muito mais à vontade para falar. Eu sempre fui um cara que tive uma facilidade de palavra, até por ser professor há muito tempo. Não que isso seja natural de mim, isso não é natural de ninguém. A gente aprende, a gente cria uma persona, né? Então hoje eu posso dizer que eu consigo levar a mesma persona que eu levo para a sala de aula, eu consigo levar para frente da câmera. É verdade. E isso melhorou muito, porque eu era muito travado nesse sentido. Era muito mais fácil para mim, às vezes, falar para um auditório para 1000 pessoas do que falar pro meu celular. Porque eu me sentia, que idiota, eu tô falando para um telefone. Né? Para quem que eu tô falando aqui? Parece que eu tô falando... Te deixou mais seguro. Isso. E isso começou não só nas redes. Legal. Porque as pessoas veem todo mundo assim, mas é porque ele já dá palestra. Isso. Não, porque ele já dá não sei o quê. Mas não, gente, é um desenvolvimento também. Isso, eu vou te falar que assim, quando a gente começou a dar aula na pandemia, assim, que foram a gente teve que migrar para online. Migrar para online, a Pri na época dava aula ainda. Aula cara, isso para nós foi um negócio absurdo. Porque a gente chegava assim e ficava falando pro computador. Eu cheguei a dar um módulo de aluno não abria a câmera, né? Isso, os alunos muitas vezes não abriam a câmera, tu não sabia se o cara estava vivo ou estava morto. E aí, uma das coisas que era muito, muito louco, eu gravei uma aula lá pro set da Unifesp, lá em São Paulo, e eu fiz 8 horas aula online. Nossa. Foram 4 horas pela manhã, almoçava, voltei e dei 4 horas. Era um evento. É diferente de dar 2 horas e ir embora, né? Então, quando eu dei essa aula de pós-graduação, eu falei, nossa senhora, eu fiquei 8 horas aqui falando pra ninguém. Só que não era pra ninguém. Tinham 30 e poucas pessoas me assistindo. E aí, com o tempo, isso foi desenvolvendo também a minha capacidade de falar online. E hoje, isso é muito mais natural. E quando eu entrei nas redes sociais, eu também fui perdendo um pouco esse medo, esse receio, essa insegurança, e isso tornou a minha vida muito mais fácil. Que foi com repetição, né? Que foi com repetição. E quando a gente está começando nesse processo, é muito complicado, porque às vezes o fisioterapeuta ele encontra barreiras dele mesmo, intrínsecas dele, de repente como abordar, como falar. Eu mesmo acabei de expor que eu tinha dificuldades no início para trazer essa persona minha do dia a dia para frente do celular. Quais são as dicas que você dá, práticas para o fisioterapeuta que quer começar a se gravar e nunca se gravou? Primeira coisa, não achar que eu preciso investir e comprar coisas para fazer isso. Todo mundo hoje tem um celular na mão. Começa por aí. Então a gente trabalha com o que a gente tem em mãos. Eu sempre falo isso, vamos trabalhar com o que a gente tem em mãos. Celular todo mundo tem. Não tem o iPhone 16, não tem problema. Trabalhe com o que você tem, seja Android, seja o que for. Primeira coisa. Tem até celulares da Android que tem celulares que tem coisas tão boas. Muito boas, é lógico. Então assim, para com essa barreira do não tem o melhor aparelho. Primeira coisa. Segunda é que eu sempre falo que é uma básica, que a maioria das pessoas fazem errado e que quem convive comigo, trabalha comigo, sabe que eu pego no pé, que é sobre limpar a câmera. Cadê a nossa
nosso Capinha. capinha. Eu ia pegar a capinha aqui. Tem capinha, faz quando você quer um celular aqui, ó. Tá, aqui tá as câmeras. Gente, pega a blusa da gente, passa aqui assim na câmera e põe pra gravar. Porque, olha, Às vezes aquela nuvem some. 80% dos vídeos que eu assisto que tá embaçado não é filtro ou porque a pessoa começa a porque a minha câmera é ruim, é só porque a câmera tá suja. Então, vai gravar, seja a câmera frontal ali, né, a traseira, limpa a câmera. Isso é a segunda coisa básica. Terceira, a gente não precisa comprar uma ring light, uma luz mega maravilhosa. Eu sempre falo que a melhor luz que a gente tem é a luz solar, que é de graça e é a melhor que existe, é a mais bonita que tem. Então, igual quando a gente vai bater uma foto, gravar um vídeo, pegue um lugar onde, por exemplo, a janela está na tua frente e você grava de frente para aquela iluminação. Então, é a terceira coisa. Então, tudo isso a gente tem em casa, não tem que comprar nada. Eu já gosto um pouquinho mais. O que eu devo investir então, Pri? Eu devo investir o quê? Eu sempre falo, compra um microfone. Tem vários no mercado, a gente vê muito pessoal usando aqueles redondinhos, né? Mas eu falo, tem aqueles outros de entrada que eu falo que é o bom, bonito e barato. Então, se for para investir em alguma coisa, investe em um microfone. Baratinho, mas a gente viu ali agora há pouco, viu uma faixa de 150 a 250 reais, mais ou menos. Esse aqui que ainda é da Ulanzi, que é melhor, e quando eu comprei, paguei bem mais caro. Então, assim, gente, se for para investir em alguma coisa, quero para dar uma cara um pouquinho mais profissional e menos amadora, compra um microfone que vai ser assim, ó, já vai ser um upgrade muito bom e é um investimento barato. Acho que essa é a terceira coisa. Acho que a quarta coisa é quem tem muita dificuldade e se perde na linha do raciocínio na hora de gravar, faz como a gente sempre faz. A gente também faz, a gente senta e eu escrevo, né, o começo e o meio e o fim. O que eu quero falar no começo, o que eu quero falar no meio. Posso mostrar um bastidor aqui, ó? Pode. Ó, a gente o faz roteiro isso. tá aqui, a gente também faz isso. E eu acho que a quinta coisa principal é não achar que vai ser no primeiro vídeo que vai gravar que ele vai dar certo. Às vezes a gente tem que gravar 4, 5, 6 vezes o mesmo vídeo para conseguir gravar do começo ao fim. Então, eu acho que é muito também tirar esse peso de que tem que ser perfeito já no começo. É tudo com repetição. Boa, eu acho que a prática constante faz o aperfeiçoamento, como tudo na vida. Então, a gente, quando está começando na fisioterapia, a gente encontra dificuldades para atender paciente, para eleger os melhores métodos da avaliação, para eleger os melhores, digamos assim, as melhores condutas, os melhores aparelhos, enfim. E quando a gente está gravando em redes sociais é a mesma coisa. A gente tem que se repetir, a gente tem que ficar íntimo do celular e isso vai tornar a gente mais eficaz. E isso a gente tem que entender, que quando a gente começa a quebrar essa barreira, a coisa fica mais fácil e o mundo da fisioterapia, o mundo que precisa saber sobre fisioterapia, não somente fisioterapeutas, não somente pacientes, eles vão começar a ouvir um pouco mais. A nossa profissão é uma profissão que cresceu muito nos últimos 20 anos. Desde que a Priscila se formou para cá, desde que eu me formei para cá, a profissão cresceu muito. E é muito por causa disso, dessa divulgação científica, do aparecer, do se mostrar, que o fisioterapeuta ficou muito tempo nos bastidores do processo. E hoje ele é um cara muito mais ativo, muito mais presente, muito mais visível para pacientes, para médicos, para psicólogos, enfim. Todos hoje conhecem a importância da fisioterapia. E eu acho que as redes sociais, elas são um motor monstruoso para tornar isso ainda mais poderoso. Concordo. Então tá, vamos servir a carne? Vamos lá que tá na hora da gente servir essa carne. Finalmente, gente. Tá, ela tá comendo amendoim já. Eu não vou falar nada, mas aqui a gente tá gravando 4 horas da tarde. Vamos servir. Olha só que lindo que tá esse pedaço de carne aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó que lindo esse pedaço de carne. Eu vou mostrar depois para vocês. Eu vou cortar pedaços menores para vocês verem o ponto da carne. É uma carne que a gente corta na direção contrária à fibra para ela ficar bem macia. Depois eu vou mostrar o pontinho que ela ficou, tá? Ó, isso, ó. Ela até passou um pouquinho porque a gente ficou falando um pouco mais aqui, tá? A gente até se preparar aqui, a gente tá gravando em luz aqui, o tempo deu uma fechada, a gente ficou um pouco preocupado. Mas é uma carne extremamente saborosa. Deixa eu cortar aqui esse pedacinho aqui de carne.
fui bem recebida em Florianópolis. Então não não, pode estou reclamar. Na Palhoça. Está em Palhoça, aqui na Pedra Branca. Cidade do Futuro. É a Cidade do Futuro? É a cidade mais dinâmica de Santa Catarina. Então é isso. Vamos passar um pouquinho de sal de parrilha aqui para dar um pouquinho mais de gosto à carne. Chique. Né? E vamos servir aqui, ó que delícia que tá isso aqui. Olha aqui, deixa eu tirar o amendoim para vocês verem. Ó que delícia que tá esse pedaço de carne aqui, ó. Extremamente saboroso, pontinho, ó, certinho. Farofinha da Clarice, tá? Vocês vão ver aqui, vamos ver o que a convidada acha da carne. Nossa, gente. Vamos ver. Eu vou pegar metade. Ela gosta de pedaços menores, eu ó. Gosto. Vou pegar esse aqui que tá menorzinho. Deixa eu provar aqui. Essa farofinha eu provei antes, tá uma delícia. Eu sou suspeito pra falar. Carne macia. Um pouco é o churrasqueiro, um pouco é a carne, tá? Então a carne é muito boa, é uma carne realmente muito saborosa. Tu não botou tempero nela? Eu botei só o sal de parrilha. Nossa, é muito... É um sal de parrilha especial, ele tem um chimichurrizinho misturado, delicioso. tá? Mas e eu não tenho problema em fazer propaganda, é da Laguapo, que é uma que eu gosto bastante, tá? E é realmente muito gostoso, dá um toque muito suave, gostoso. né? Eu vou pegar esse pedacinho de carne bem perto aqui, ó, do osso, que é a mais saborosa de todas, tirar um pouco da gordura. Pra gente pegar aqui, ó, tirar um pouco da gordura, que eu quero pegar os toques finais da Pri. Eu quero que ela passe pra nós e dê o recado final dela, falando um pouquinho sobre posicionamento do fisioterapeuta nas redes sociais e falando um pouquinho mais de como que ela vê o mercado e como que ela vê os fisioterapeutas, se eles estão no caminho, se eles realmente estão fazendo isso e, obviamente, a tua mensagem final pra galera que está nos assistindo no podcast. Eu acho assim, gente, eu vejo uma divisão muito grande ainda. Eu ainda vejo a nossa profissão, como as pessoas ainda têm muito receio de estar lá, eu sempre falo assim, primeiro a gente joga um jogo de adulto. Então, enquanto adultos que somos, a gente também tem que fazer o que precisa ser feito. Então, não tem mais como fugir disso hoje, né? Então, eu ainda vejo que o fisioterapeuta fica achando muito a desculpa para não estar ali, a desculpa, e principalmente aquilo que o Fábio falou no começo também. A gente fica muito no atendimento, né? Às vezes tu atende ali 8, 10 horas por dia, né? A gente tem várias realidades. E isso é uma visão mais de negócio, né? Nem de rede social. Quando a gente é a nossa própria marca, a gente tem os nossos atendimentos, a gente tem nosso consultório, a nossa clínica, a gente precisa tirar horários do nosso dia a dia para olhar para o nosso negócio. Começa por aí. Então, estar na rede social também é um negócio. Sim. Então, eu acho que o que falta muito para o fisioterapeuta é mais essa mentalidade do negócio para um todo e que se reflete no digital. Então, é a gente entender que eu preciso fazer isso. Às vezes, no começo é chato, mas é uma necessidade do mercado. Então, se o mercado pede, quem não está ali está defasado. Então, eu canso de ver muito fisioterapeuta na minha volta também, conheci que dizem, poxa, minha agenda está fraca, isso e aquilo. Mas a pessoa não está fazendo os movimentos básicos. Que o básico que é? Às vezes é trocar uma mensagem com um médico, é fazer uma coisa básica, é se mostrar um pouco mais na rede social. Hoje isso é uma necessidade de mercado. Então as pessoas têm que abrir mais, acho que, a cabeça para isso e tirar, sim, dias, nem que seja 1 hora, 2 na tua semana para olhar para isso. Porque isso eu acho que é muito importante também. Boa. Eu acho que eu segui um pouco desse caminho. Eu acho que as redes sociais não são somente o Instagram ou o TikTok. O próprio WhatsApp é uma ferramenta fantástica hoje em dia, né? Então hoje eu falo que eu não preciso mais, a gente é de uma época, né, Pri, que a gente mandava cartinha para médico. É verdade. Hoje não precisa mais, hoje eu falo com o médico pelo celular. Hoje o físio tem medo de falar com o médico, é outra coisa. Então hoje é muito mais fácil, porque o WhatsApp aproximou as distâncias, né? Então hoje também, o Instagram né? também. Então hoje eu chego para o médico, troco ideia com ele muitas vezes já sabe quem eu sou, porque já me segue das redes sociais, ou ele vai me buscar, vai ver e vai dizer, pô, esse cara é fera, né? Então, hoje em dia, quando às vezes um paciente fala pro médico, eu tô fazendo fisioterapia com o Fábio Sprada, eu tô fazendo fisioterapia com a Priscila Sibius, o cara ele vai buscar a gente nas redes sociais. Lógico que vai, gente. E aí, quando ele busca a gente nas redes sociais e vê que a gente tem conteúdo, que a gente mostra conhecimento por ali, e não precisa, como a Pri falou, não precisa ser nada muito espalhafatoso, mas algo com qualidade, algo bem feito, fica tudo muito mais fácil, né, para ele indicar, para dizer, pô, esse cara é bom, esse cara eu já vi, eu já sei quem ele é, né? Então é todo
um ecossistema que é favorecido pela presença do fisioterapeuta nas redes sociais. Então eu acho que a presença digital do fisioterapeuta hoje é mais que necessária, não do fisioterapeuta, mas do profissional liberal como um todo. Né? E eu acho que o caminho não tem como fugir. Pri, obrigada. Fantástico, tá? Eu acho que foi demais te receber aqui no nosso primeiro episódio. Não podia ser outra pessoa para isso, tá? E segue a gente nas redes sociais, segue o Priscila Sibius, segue o Fábio Sprada, segue a Cervejaria 048, nosso patrocinador, segue a Medeor Medtech. Esse foi um podcast Físio com Churrasco, no nosso primeiro episódio, e siga a gente, que a gente vai ter cada vez mais episódios novos por aí. Tá bom? Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.